Olá, está começando o programa Cultura Brasileira. E no programa de hoje vamos falar sobre banzo. E você, Léo, sabe o que isso significa? Já ouvi falar, mas vamos ver um pouco mais, Camila. Roda o VT. Ainda aquela solidão, o aperto gigante e interminável acelera o coração. Uma lágrima negra fugitiva embaça os contornos da realidade. Ainda a mesma sensação de asfixia, a mesma ansiedade. Os mesmos impulsos destrutivos incontroláveis. Ainda o mesmo banzo, ainda o mesmo sangue coagulado, ainda o mesmo navio negreiro, banzo, ainda o mesmo instante dolorido em qualquer parte do mundo. Banzo, que há tempos atrás designou uma doença crônica. O momento de saudades do lugar de origem, a falta dolorosa de uma pessoa especial, dor invisível, amor e ausência no mesmo lugar. O banzo que bate, a tristeza doente. Banzo mata, banzo matou. Em Salvador, o movimento negro luta contra a opressão e a negação da identidade. Baseado nisso, fomos ouvir o estudante Yuri Silva, integrante do movimento negro. Bom, eu faço parte do movimento negro porque há muito tempo que eu tenho a consciência de causa da negritude e do ser negro numa cidade predominantemente negra, que é Salvador, em um estado predominantemente negro, que é a Bahia, e tenho a consciência de classe mesmo, que Marx falava sobre consciência de classe, sobre pertencimento, e a partir daí construir revolução, e eu acredito muito nisso. Eu me digo marxista, então eu acredito muito nisso, e para mim o ser negro é isso, né? É ter consciência do seu estado, do tanto que as instituições estabelecidas humilharam, segregaram e arrancaram o nosso povo negro de África e fizeram o que fizeram com o nosso povo preto aqui na Bahia, no Brasil. Essas instituições são várias, né? Os portugueses, a Igreja Católica, como oprimiu o candomblé, como oprimiu as manifestações culturais africanas. Então isso está muito dentro de mim, por isso que há 2 meses eu decidi me filiar ao coletivo de entidades negras que faço parte, que é um coletivo que surgiu aqui na Bahia, hoje é nacional, e que aborda essas causas do movimento negro. E dentro do movimento negro tem várias outras causas, né? A causa da mulher, a causa LGBT, e a causa da juventude de candomblé, e várias outras causas. Então é nesse sentido. E eu acho também que o banzo tem muito a ver com isso, né? Com toda essa opressão branca em cima do negro, desde o tráfico negreiro até os dias de hoje, que a gente vê a segregação presente hoje. Salvador, para mim, é uma cidade hoje segregada muito claramente. Eu vejo muito claramente a segregação em Salvador. Tem lugares que você, como negro, sabe que ali você não pode estar, que você vai ser visto com maus olhos, você vai ser hostilizado naquele ambiente, e tem lugares que você sabe que você deve estar por ser negro, e geralmente são os lugares considerados de baixa renda, ou como o povo fala, baixa astral, que são lugares de festa, de bebida, as periferias, e os lugares mais finos, entre aspas, aburguesados, o negro não pode estar em Salvador. Além disso, tem a questão do aburguesamento do povo negro também, que é uma questão que a gente bate muito no movimento negro, sobre o negro subir na vida, mas trazer junto com você o povo, não sair das suas raízes, deixar seu braço lá para que consiga puxar vários outros junto com você, negros, pobres, mulheres, gays, do povo negro. E não como a gente vê hoje, que é o negro que vence na vida, se aburguesa, vai morar na Barra, no Corredor da Vitória, na Graça, e esquece das suas origens, esquece o quanto foi oprimido pelos brancos há anos atrás, e o quanto são oprimidos hoje também, porque lá
dentro da burguesia, ele ainda vai ser humilhado e vai ser muito agredido e muito hostilizado simplesmente por ter uma cor de pele diferente. Então são várias outras questões também que a gente não dá para falar em um vídeo, mas que são profundas e que geram discussão, e para mim são discussões intermináveis sobre o quanto o negro é oprimido, sempre foi e continua sendo oprimido na sociedade brasileira. E é isso que eu falei, dá para enxergar claramente os níveis de opressão e aonde ela se dá contra o negro aqui na sociedade brasileira. Sabe-se que dentro da psiquiatria existem pesquisas sobre distúrbios mentais relacionados com a cultura. E como isso acontece? A psicóloga Jaqueline Duarte explica pra gente. Roda o VT. A partir do momento que a gente fala desse sujeito como alguém que necessita dessa origem, né? Se a gente for pensar de que quando a gente se constitui sujeito, quando a gente já nasce num contexto que já pré-existe, né? Já existe uma história e a gente nasce nessa história. A partir do momento que a gente começa a incorporar essa história, né? A fazer parte dela, isso dá uma conotação de origem, né? Então, estamos inseridos em um social que a gente cria raízes. Então, pensar que, principalmente diante de um mal-estar, que é viver no processo civilizatório, independentemente se em qual contexto isso ocorra, né? Se a gente pensa na atualidade, diante das coisas que a gente vem vivendo, diante desse cenário, né, com violências, desse cenário com manifestações, com fracasso de uma lei, vamos pensar assim, né? Então isso gera um mal-estar que é inerente ao ser humano, dessa necessidade de estar seguro. Então, se diante de um cenário como esse, você perde coisas que estão assim, que lhe representam na sua origem, se você muda de ambiente, se você muda, né, de cidade, se você muda de cenário cultural, isso gera em você uma reação de perda que lhe coloca diante desse mal-estar, né? Que o ser humano precisa dessa sustentação. Então, diante de momentos como esse, falta alguma coisa. E aí, o que é que essa falta gera? Sentimento de angústia, sentimento de desamparo, né? Que clinicamente, a gente pode considerar a depressão como uma das formas de manifestação desse sentimento, né? A depressão é considerada doença contemporânea. Atualmente, né, é o que mais gera, assim, é o sintoma que mais se manifesta. Só que muitas vezes vem camuflado, né? Esse sentimento de angústia, esse sentimento de vazio, esse sentimento de, às vezes até de inadequação, porque quando você muda de cenário, né, tem todo um processo de se sentir solto, de se sentir sem os laços. Claro que você pode construir novos laços, mas não está sendo fácil construir novos laços nesse contexto contemporâneo, né? Um contexto onde o individualismo, né, cada um tentando se virar do seu jeito, do seu modo, né, prevalece. Então, se a gente for pensar por essa via, por esse olhar, sim, é algo que se manifesta contemporaneamente através desses sentimentos. E para encerrar o programa de hoje, temos a apresentação de Laila Cristina, a estudante de jornalismo, apresentando a música Banzo do grupo Rumo. E o nosso programa vai ficando por aqui. Até semana que vem. Até lá. Ainda não temos problemas de casal. Tudo que eu faço ela ainda acha legal. É que no começo é assim mesmo, né, Matilde?